conhecer as imagens das obras. Tá gravando? Começa agora. Nós estamos aqui no ateliê de Raimundo Bida, um artista autodidata que começou já de ter idade com a intimidade com a arte. A já começou aqui a fazer um bate-papo com ele, já no estudo do pessoal da faculdade, estão fazendo sobre arte de rua. Vamos buscar essa contribuição de Bida, que ele já começou na primeira etapa, né, Bida? E essa coisa eu queria, inclusive, deixar para o mundo, que a gente vai estar colocando isso para o portal Abrantes. A gente sabe da dificuldade que o artista tem. Não é? É muito grande, somente o menino pobre, a gente quer enfocar isso, porque a falta histórica de políticas públicas que vem inserir essa juventude, essa criançada. Você citou um pouco sobre as escolas, né? Que você começou a pintar com tinta guache, que você teve a oportunidade de pessoas que te estimulou a você chegar até hoje. Nenhum, na realidade, né? Na verdade. Eu, quando comecei a pintar, assim, foi uma coisa visceral, né? Aquela coisa assim, bem minha mesmo, né? Porque não tinha ninguém na minha família que pintava, que desenhava, que fazia algo parecido. E eu despertei para isso garoto, ainda com 3 anos, né? Aquela coisa de desenhar com um pedaço de barro, eu já riscava as paredes, né? Eu encontrava um palito de fósforo e já servia para desenhar o chão, né? Eu já sempre pensava naquilo como um instrumento para fazer alguma coisa, carvão, que eu encontrava e desenhava. Quando eu tive acesso aos papéis, foi meu pai que trazia, né, do trabalho, me dava folha de papéis, de ofício, para eu desenhar, eu ficava desenhando. Quando eu comecei a estudar com 5 anos, eu comecei a riscar todos os cadernos, ele começou a comprar o caderno de desenho, porque senão já era. Então, aos 10 anos, como eu já contei aí, eu tive o prazer de conhecer um artista, que era artista também, né? Uma professora de educação artística, e que me introduziu esse lado, né, da arte, de modo geral. E aí eu comecei a ter experiências com tela e tinta guache. Através dela, comecei a conhecer fotografias de obra de outros artistas, que até então não tinha consciência nem do que eu fazia. E depois disso, da tinta guache, assim, aos 10 anos ainda, eu conheci uma senhora, que foi Dona Maria Eunice Viana, que é sobrinha do ex-governador, que por sinal minha mãe trabalhou para ele, né, de cozinheira, e depois trabalhou para a Dona Maria Eunice, que tinha uma filha, tem uma filha que é arquiteta e artista plástica, formada pela Universidade Federal da Bahia, Cristina, que assim me falou muita coisa, mostrou coisas dela, maravilhosas, coisas maravilhosas que ela fazia, de pena e tal. E os projetos da de arquitetura. Eu com 10 anos sabia nem o que era aquilo. É pra florando tudo, né? E aí a mãe dela foi lá buscar uma caixa de sapato que tinha algumas dezenas de anos lá guardada, porque ela também pintava a Dona Maria Eunice Viana como hobby, né? Como hobby. E disse, olha, Raimundo, esse material aqui que eu vou te dar, está guardado aqui há muitos anos, que pertencia a mim. E Lourdes, né, sua mãe, me falou que tu tem um filho que era desenhista, que desenhava muito bem, que ia trazer para eu conhecer. E aí ela mora ali na Caminho das Árvores. Aí eu comecei ela me deu a caixa de coisas e me ensinou onde comprar as telas, né, melhores, melhor qualidade, como trabalhar com tinta óleo, usar os médios, né, os diluentes e tal, como em pós pincéis. E eu achei aquilo fantástico, eu comecei a pintar óleo, né. Então, passei 2 anos pintando. Quando fiz 12 anos, um amigo me falou sobre o Centro Histórico, né? Que tinha um aglomerado de artistas, muitos artistas no Centro Histórico, e que eu tinha que conhecer, e que as casas do Centro Histórico eram belíssimas, não sabia nem como era, não conhecia o Pelourinho. E disse assim, você precisa conhecer o Centro Histórico, porque lá você vai conhecer muita gente boa e que vai contribuir para o seu crescimento. E eu disse, rapaz, aí chamei um amigo e vim para o Centro Histórico de Salvador. Até então eu só estudava, né? Eu estudava e vendia picolé, vendia baianinha, pastel, sonho, coxinha, tudo que você imaginar, para ganhar dinheiro, pintava escolinha para ganhar dinheiro para comprar os meus materiais de pintura. Porque na realidade eu fazia da pintura uma diversão, era um hobby, né? Que de vez em quando rendia uma grana, né? Assim, dos 10 aos 12 anos. Quando eu vim para o Pelourinho, que eu vim para pintar ali, eu fiquei maravilhado, porque parece muito com Nazaré das Farinhas, né? Porque arquitetura colonial, né, portuguesa. E eu fiquei encantado com as casas, com as ruas apertadas e tal, fiquei apaixonado. Eu parei ali
no Terreiro de Jesus para pintar a igreja de São Francisco e fiquei ali desenhando. Me empolguei tanto que passei do horário de comer, não tinha dinheiro para comer nem nada, só tinha dinheiro para passagem. Eu e um amigo, vamos embora, porque eu tô com fome, vamos embora, porque eu tô com fome. O quadro ficou pela metade e um outro só desenhado. Eu desenhei a igreja de São Pedro dos Clérigos e a São Francisco. Quando eu vou saindo, que eu chego na Praça da Sé, tem um artista sentado na rua, também, né? Muito bem vestido, com chapéu Panamá e tal, todo vaidosão, aquele cabelo rasta bonito, pintando, né? A Igreja da Misericórdia. Eu fiquei 2 horas atrás dele, olhando ele pintar. E eu fiquei, assim, maravilhado, porque eu nunca tinha visto ninguém pintar. Até então, só o único cara que eu via pintando era eu pelo espelho, né? Porque eu nunca tinha visto nada, ninguém trabalhando. Quando eu olhei o trabalho dele, eu disse, rapaz, que coisa magnífica. Aí, tudo bem, chegou 2 horas, cheguei até a ficar meio triste assim, né? Porque eu disse, pô, pra chegar aí eu vou demorar muito. Né? Aí quando eu vou saindo com a Estela na mão e meu amigo vai comigo, que é Bel, né? Um amigo que era músico também, que foi um dos caras que também me influenciou pra música que eu componho e toco também. Ele disse, Bel, vamos embora, você tá com fome, já tá tal. Quando eu falei assim, o pintor olhou de lado e eu já ia saindo. Ele, vem cá, rapaz, vem cá. Quantos anos você tem, rapaz? Eu disse, rapaz, eu tenho 11 anos, vou fazer 12. Delícia. Falou, deixa eu ver isso aí, rapaz. Aí eu botou assim, disse, rapaz, quem desenhou isso aí? Quem pintou isso aí? Eu disse, eu, com um saco plástico cheio de tinta e pincel, todo sujo, de short e sandália. Ele falou, rapaz, você desenha muito, rapaz. Pô, mas precisa aprender mais um pouco de desenho, perspectiva e um pouco de pintura. Você quer aprender a pintar? Eu disse, meu amigo, eu falei para ele, como que eu não quero? Se eu já estou pintando, como é que eu não quero aprender? Ele falou, eu vou te dar meu cartão aqui. Aí, vou te dar meu cartão, eu tenho um ateliê ali na ladeira do... Coincidência ou conspiração? Rua Alfredo Brito, né, que é a rua das Portas do Carmo, ali em frente ao Hotel Pelourinho. Tem um grupo de artistas lá que você reúne e pinta lá e vá para lá que eu vou te dar umas aulas de pintura. O nome desse cidadão é Gildásio Feliciano Costa. Meu pai, Gil Abelha. Cara, foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa com esse cara. E Dá pra ver. Não posso dar, isso é muito lindo isso aqui, eu não posso perder esse momento não, rapaz. ele já faleceu, né? Que a vinda é linda, cara. Ela nos oportuna momentos fantásticos, né? Nos momentos fantásticos que pessoas como Raimundo, a gente pensa que está só, que nem começou. A gente percebe que esse menino, desde 3 anos, já veio com todo o seu conteúdo para estar trazendo para a gente coisas como essa, gente. Ó, vou estar mostrando aqui o trabalho desse jovem rapaz que construiu e nos traz beleza, né, na arte. E que se todos nós tivermos a percepção e a sensibilidade de auxiliar pessoas como ele, certamente teremos grandes nomes neste país. Como ocorreu com ele, uma senhora percebeu a sua arte e oportunou esse jovem a nos trazer e contribuir com a arte desse país, diria desse universo, que a arte está viva em cada um de nós. A sensibilidade e percepção do ser em contribuir que outro ser, como Raimundo, realmente se emocionou quando alguém, em algum momento, quando ele menos esperava, onde ele achava que estava tão distante a oportunidade de construir um ser mais competente, e ele já estava tudo dentro dele, né? Estava tudo dentro de você, e de repente... Então, voltando para aquela história, Gil, ele foi assim, uma pessoa muito presente assim na minha vida durante o período, porque ele me ensinou um bocado de coisas sobre o que era ser artista, o que era ser um cidadão, que isso era mais importante, né? E me deu aulas assim magníficas de desenho, que hoje eu hoje resolvi entrar na faculdade de Belas Artes, na Escola de Belas Artes, para estudar e um dia, quem sabe, me tornar um professor, né,
eu penso em fazer isso, terminar o curso e fazer um mestrado depois para ser professor. Então ele me ensinou muita coisa assim na minha vida para que eu me tornasse o artista que eu hoje tento ser ainda, né? Que acho que ainda falta muita coisa ainda pela frente. Mas aí, através de Gil, eu conheci outros artistas como Totonho, Edmundo Simas, e tive acesso até a Carlos Bastos, a outros artistas da cidade, através dele ainda garoto, né? Então, assim, e eu a partir dos 12 anos já comecei a ganhar dinheiro com arte, né? Meu trabalho já vendia, colocava meus trabalhos em alguns lugares aqui no Centro Histórico, principalmente ali Evaldo, né? Evaldo Oliveira. E fui trabalhando aos 16 anos, participei de uma exposição que foi a primeira coletiva, no meio de artistas como Edson da Luz e os consagrados, os né? grandes artistas daqui da cidade, né? Da época. Teciliano, Júnior e outros artistas famosos também. Eu ainda tinha 16 anos, 15, 16 anos. Então, o que é que acontece? A partir daí meu trabalho começou a se desenvolver. Eu comecei a ter convites para exposições. Aos 19 anos eu me inscrevi na Bienal do Recôncavo, que foi a primeira Bienal do Recôncavo em 91. Foi 19 não, 20 anos, eu tinha 20 anos, ia fazer 20 anos. Me inscrevi e fui premiado, né? Entre os 286 artistas, fiquei em oitavo, ganhei prêmio de aquisição, junto comigo foi premiado Fátima Tosca, em primeiro lugar foi Marep, que hoje é um dos maiores ícones da arte brasileira, representa a arte brasileira no mundo inteiro, nas bienais aí de Veneza, em cada lugar. O sinal é vizinho da minha cidade, né? Ele é de Santo Antônio de Jesus. Fátima Tosca, Chico Augusto, Washington, Guache, Marques, uma série de outros artistas foram premiados nessa Bienal. A partir daí as coisas começaram a abrir mais para mim, né? Mas até então era muito difícil porque assim, a falta de apoio aos artistas, principalmente do centro histórico, ainda continua, né? Muito difícil. A arte hoje na Bahia, ela vive com as próprias pernas, né? Porque os órgãos realmente competentes, infelizmente, deixam a desejar, não contribuem com as estruturas que na realidade precisam. Eu, por exemplo, sou oriundo de uma determinada estrutura que, para conseguir algo, eu tinha que lutar muito por isso. Então, eu sempre fui bancado pelo meu próprio trabalho, nunca fui patrocinado por nada nem por ninguém. Houve uma época que nós fundamos aqui a Associação dos Artistas Populares do Centro Histórico, que um amigo, Valbar, junto com o próprio Gil e outros artistas, fundaram a associação. E eu fazia parte, me filiei e em um determinado período eu fiz parte do quadro diretório também, né? Então eu comecei a aprender como se organizar para ser um artista profissional, né? E isso me ajudou muito, porque meu trabalho começou a ser notado, começou a ser vendido para vários países do mundo, e esse dinheiro revertia para a própria imagem, a própria estruturação do meu trabalho. Então, logo depois dos 20 anos, depois que eu fui premiado na Bienal, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, eu fiz 3 exposições nos Estados Unidos. Depois dessas, já fiz mais 7 nos Estados Unidos. E aí começou as coisas a acontecerem, mas todas essas exposições, eu nunca fui patrocinado por ninguém. Então eu tinha que vender os meus trabalhos para patrocinar passagem, hospedagem, passagem, hospedagem, comida, produção da própria exposição. Então eu fiz 10 exposições nos Estados Unidos, 3 na Espanha, 14 em Portugal, em 12 cidades diferentes. Expus na Alemanha 3 vezes, expus na Suíça, expus na França 2 vezes, expus na Itália. Tanto lugar que eu esqueço. Na Bélgica, no parlamento, na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, que por sinal eu fiz um projeto, mandei para a Secretaria de Cultura esse projeto e infelizmente eu não sei o que aconteceu, não obtive nem resposta nem nada. Nada. E eu fui expor na sede do Parlamento Europeu. Foi tudo bancado por mim, o Parlamento Europeu só abriu um espaço lá, né, e fazia os convites de divulgação lá dentro. E eles disseram que os órgãos competentes do Brasil, que tivesse esse cunho cultural, que tinha que promover o artista. Eu acho isso correto, né? Só que não houve isso, então eu tive que vender meia dúzia de obras minhas. Todas as minhas exposições, assim, uma boa parte, quando eu podia, eu fazia bons catálogos e eu mesmo pagava, e sabe que é caro pra caramba. Então depois disso aí, eu comecei a expor fora, meu trabalho hoje é aceito em vários lugares do mundo,
painéis hoje de fundações. Na Alemanha, por exemplo, tem um dos maiores quadros no estilo naif do mundo. Tem um painéis na rodoviária em Salvador, tem 19 obras no Iberostar de Praia do Forte, tem 3 painéis no Alton Palace de 2 metros por 2 mais ou menos. E esses painéis da Alemanha são os maiores do mundo, né, que está dentro da fundação. Um deles tem 40 metros quadrados. São 5 metros de altura por 8 de comprimento. E o outro tem 20 metros de comprimento por 1,48 de altura. Eu queria pegar esse gancho seu, onde você está dando esse seu histórico, todo esse conteúdo que você tem, e que você conta exatamente a sua origem. Eu gostaria que você desse uma mensagem, né, e dessa dificuldade que você teve e para os poderes públicos. Nós entendemos que a cultura, a arte nesse país sempre é colocada como uma prima pobre de todas as secretarias, né? Que eles comecem nesse momento, através de um depoimento do conteúdo que você nos deixou aqui, emocionado até, e onde você já chegou no Brasil e no mundo. Sem ter ajuda de nenhum órgão público, isso, né? De nenhuma então, estrutura. Que a partir de você... De cultura do Estado, nem de Salvador, nem... É o seguinte, os artistas do Centro Histórico, que trabalham no Centro Histórico e que tem nome no mundo inteiro, não sou eu posso citar uma infinidade de artistas aqui, como Totonho, o Meneral Sete, Davi, uma série de outros grandes artistas aqui, que me desculpe os que eu não citei, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas citando, e que tem representatividade no mundo, em vários países do mundo, nunca tiveram o apoio de nada, nem de ninguém, de nenhum órgão. Pelo contrário, os artistas que na realidade vêm oriundo dessas estruturas, que já pintou na rua, sabe, que vem assim, tem essa experiência de corpo a corpo com o povo, e que por sinal no Centro Histórico fez altos trabalhos sociais, com garotadas, que eu sou exemplo disso, porque eu estava na rua pintando quando o Gil Abelha me trouxe para o seio do ateliê dele, e não trouxe só a mim, como trouxe uma série de outros artistas, e não só ele, como Totonho, outros caras que eu bato palma para eles, que se não fossem eles, esse Centro Histórico a nível artístico não estaria do jeito que está. Então hoje não tem políticas públicas para incentivar vocês? Não, nunca teve, meu amigo, política pública no Centro Histórico. Então, mas foi mais discurso em outros momentos? Nunca teve, nunca existiu. Os artistas tiveram que se manter com suas próprias estruturas. Então eu acho isso assim, não sei o que é que acontece, porque a alma do Centro Histórico é a arte, é a cultura de um modo geral, é a dança, é o teatro. Hoje a gente vê ícones do teatro aparecendo nas televisões, nos filmes. Na Bahia, garotos que cresceram junto comigo no mesmo bairro, como o Érico Braz e outros, que cresceu comigo na Fazenda Curso em Paripe, né, depois que eu saí de Nazaré das Farinhas. Conheço ele há anos. E outros artistas que não teve apoio. Pintores, capoeiristas, músicos, de um modo geral, que tem que lutar pra caramba para poder fazer as suas estruturas. Não tem. Os órgãos públicos que deveriam ser responsáveis por incentivar tudo isso, não estão nem aí para nada disso. Então eu acho isso uma tristeza, porque a alma do Centro Histórico é a arte, é a cultura. E infelizmente, eu não estou falando de governo X, ou governo B, ou governo A, ou governo C. Eu estou falando da própria estrutura que é responsável por isso. Acordem, por favor, né? Pelo amor de Deus. Uma cidade ou um centro histórico sem cultura é uma estrutura sem alma. Sem alma, sem sangue, sem vida. Um centro histórico reformado, com um bocado de presépio, de casinhas de presépio, para vender gêneros que não tem nem nada a ver com a cultura local, é um lugar sem alma, sem vida. Acordem, façam alguma coisa pela arte, pela cultura, para que ela continue existindo no Centro Histórico. Porque eu estou vendo que as coisas estão ficando escassas, né? Os espaços estão ficando escassos, né? Depois desse grito de Raimundo, eu quero agradecer, o Portal Aberto agradece, parabeniza você pela luta, por ser um exemplo da arte nesse país, nascido na Bahia, onde basicamente o Brasil nasceu, e vai aqui exatamente esse apelo às autoridades, desse jovem artista que tem levado o nome da Bahia para o mundo. Na realidade, isso não é um apelo, não. Uma exigência. Desculpa, ele falou tudo bem, em base eu concordo, mas não é um apelo, porque os artistas, apesar de viver a vida que vivem, né? Apesar de ter lutado tanto para chegar até aqui, nós chegamos com dignidade, nós temos dignidade. Eu posso citar mais de uma dezena de artistas no Centro Histórico que chegou onde chegou com muita dignidade.
Dificuldade teve. Eu não estou falando de apelo, não. Isso é uma coisa que a arte brasileira, baiana, soteropolitana, seja lá de onde for, tem o direito ao apoio, porque o dinheiro que nós, quando compra o material, ou paga nossos impostos, porque eu pago imposto, tem uma empresa registrada. Então, outros fazem, tem que ser revertido para a cultura, para a educação, para a saúde, para uma série de outros fatores. E a cultura, ela necessita desse apoio, não é apelo, eu não estou falando de apelo, eu estou cobrando das autoridades o que nós temos de direito, o que a arte tem de direito. Isso é importante convocar exatamente esse apelo, trazendo para a eternidade, para a juventude de hoje, que você já cresceu, você passou por suas dificuldades. Exatamente, esse apelo é exatamente isso, para esse novo olhar, construir um novo tempo nesse país. Para que a gente não perca essas crianças para outras estruturas paralelas, é o que está acontecendo. Exatamente. Grandes artistas, grandes pensadores entrando em estruturas que vai de encontro à lei de viver em sociedade, em comunidade. Então, chega da gente perder pessoas inteligentes para essas estruturas que eu não quero nem comentar, porque comenta a energia ruim, porque eu gosto de comentar coisas da energia positiva. É verdade, Raimundo. Portal Abrantes agradece a você, parabeniza pela sua luta e um forte abraço para você. Isso é uma obrigação minha como artista. Forte abraço.